Pix para Bolsonaro? Chegou a minha hora de confirmar meu voto. A força que o Bolsonaro tem até nos dias de hoje. Minto. Apoio total ao capitão. Aponta o dedo e nós vamos votar. Ousou enfrentar a hegemonia socialista Para comunismo. Coluna de volta, tudo bem, gente? Eu acabei de sentar, fiz uma entrada na CNN Portugal falando dos processos contra o Bolsonaro, especificamente no TSE. Se você quiser ver, dá uma olhada lá no meu Instagram. Obrigado pela audiência, sempre. Eu sempre me pergunto por que eu faço esses vídeos aqui que eu faço, né? Para mim é muito claro que o meu compromisso com o que eu falo é igual independente de onde eu esteja. Quando esse canal tinha 3 pessoas assistindo, e agora que tem bastante mais, o meu compromisso é o mesmo. Se eu falo na TV, se eu falo em outro canal, em qualquer lugar que eu vou, é o mesmo compromisso. Eu sou uma pessoa livre, aí tudo isso aqui é minha cabeça, eu gosto sempre de dizer isso. Mas tem também um efeito terapêutico. Independentemente do que aconteça na minha vida, eu não deixo de estar aqui. O que é interessante é um momento em que os únicos problemas são os externos do país e os problemas pessoais ficam de lado. Eu passei por alguns momentos difíceis nos últimos tempos, tenho passado por alguns momentos difíceis, mas não deixo de transparecer. Já teve vezes que eu quase não consegui gravar, mas enfim, eu fico ainda mais grato quando eu sou abordado na rua e alguém diz que gosta do meu trabalho. Eu já falei, eu tenho saído mais e pessoas me abordam, sempre muito sorridentes, muito felizes, que esse é o trabalho que eu tento fazer aqui, né? Não adianta nada ficar chorando em posição fetal, não é mesmo? Então, muito obrigado pelo carinho, não se intimidem, podem falar comigo, eu fico meio sem graça, não sei como reagir, mas depois, quando acaba a situação, eu penso e me sinto muito grato e arrumo um motivo para estar aqui toda semana, tá bom? Então se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A Coluna do Garrone. Gente, tem que falar que tem um quesito que eu acho que o bolsonarismo venceu. Viva o mito, capitão do povo. É claro que não é isso que eu penso. Mas teve uma passagem, vocês devem ter visto na sabatina, do agora futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, não sei quando você está vendo isso, talvez atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, a passagem do Sérgio Moro, que ele jogou ali uma fake news durante a sabatina e falou assim, não sei se é verdade, o senhor me confirma e tal, não lembro bem a fonte, não sei como é que foi e tal, e eu vou encaixar ali o Sérgio Moro como extrema-direita e como bolsonarista, tá? Eu peço escusas, mas eu acho que não tem como defini-lo de outra forma que não essa. O limite entre fake news e realidade tá mais difícil, em especial para o bolsonarista, mas não é só no bolsonarismo. E eu quero destacar. Em algumas conversas que eu tenho tido, conversas superficiais, prosaicas, assim, que você esbarra com pessoas com quem você não tem muita intimidade. E tem assuntos que são assuntos comuns, né? O mais clássico de todos é a previsão do tempo, né? Falar, você viu, vai chover, que bom, né? Tá precisando chover. Você inventa um assunto só para não deixar a situação desconfortável, você joga um assunto trivial. Previsão do tempo cumpre essa função, futebol também, então aí eu só concordo, né? Eu fico só concordando, mas são 2 assuntos sobre os quais a gente pode falar e não ofende profundamente ninguém, mata um tempo e tal. E eu tenho ouvido uma frase que eu acho que corrobora com a ideia que eu usei para abrir essa fala, que é o bolsonarismo venceu. As pessoas falando da frase, hoje não pode mais falar nada, né? Vocês já ouviram isso? Não pode mais falar nada. Como se a gente tivesse em um ambiente de censura sistemática. Eu vou dar um exemplo bolsonarista, Depois eu penso em outros exemplos que não sejam bolsonaristas. Bolsonaro sendo julgado pelo TSE pela reunião dos embaixadores. No momento que eu gravo, ainda não tem resultado, tudo indica que vai se tornar inelegível por conta disso. Como é que ele reage? Ele
apontou ali supostas fraudes nas urnas, disse que teria sido eleito no primeiro turno em 2018, disse que o sistema era inauditável, que não fazia nenhum sentido observadores internacionais observarem, porque não teria o que observar. Isso diante de embaixadores estrangeiros, ele convocou, apontou vários supostos erros, supostas fraudes nas urnas, para espalhar essa ideia pelo mundo. Em defesa, ele diz, eu só falei. Não falou? Todo mundo, só falei, dei ali uma opinião. Um presidente mentir é muito grave, um ex-presidente também é muito grave por ter sido presidente. Eu sempre chamo de presidente, nunca chamo de ex-presidente, tem gente que não gosta, eu falo presidente Bolsonaro, e a pessoa, presidente Bolsonaro, presidente Lula, presidente Dilma, Sarney, paciência, presidente. Mentir é grave, tá? Só que com o bolsonarismo a gente perdeu a bússola, porque foi-se o tempo em que um político, na hora de defender uma ideia, ele dava uma esticada no número, né? Inflacionava um dado. Não era uma mentira como prática sistemática. E mais do que mentira como prática sistemática, a criação de uma realidade paralela, alicerçada sempre em teorias da conspiração. Não é só ser contra, é negar um universo, um conjunto de valores, um conjunto de instituições e negar, no fim das contas, a realidade. E nesse universo bolsonarista, nós estamos proibidos de falar. Não se pode mais falar nada. O problema é que não é falar, né? Não é falar. O que eles entendem como proibido de falar é proibido de fazer apologia a crimes como a abolição ao Estado de Direito, né? Então eles falam, eu estava só falando, eu estava só programando um golpe, estava financiando um grupo, pegando só para pegar um ônibus, mandar para Brasília para eles falarem os negócios lá, estava só falando. E a gente sabe que não é bem isso. O 8 de janeiro deixou isso muito, muito claro. Então essa ideia de que não se pode falar nada já é algo que extrapolou a bolha bolsonarista, e algumas pessoas falam como se fosse uma coisa de fato. Quais são os exemplos que essas pessoas têm para ilustrar a ideia de que não se pode falar nada? Tem um monte de gente presa. Aí você fala, as pessoas foram presas porque falaram? Ou foram presas porque atacaram as instituições, arquitetaram essas manifestações golpistas? No caso do George Washington, o cara botou uma bomba que só não explodiu porque ele não era um terrorista competente. Então, não é só falar. Eu, por exemplo, aqui, o YouTube tem algumas diretrizes. Mas, engraçado que elas não me pegam. Não me pegam. Eu falo o que eu penso e, curiosamente, gente, não ataca as diretrizes do YouTube. Nunca tive um vídeo aqui strikeado. Nunca tive. Engraçado, né? Eu sou até mais conservador. Porque, por exemplo, eu poderia aqui falar palavrão. Mas, eu até falo. Mas aí, graças a Deus, tem a DC que não deixa eu falar um palavrão, né? Porque eu acho, no fim das contas, o palavrão abaixa o nível do debate. Está virando cidadão de bem. De jeito nenhum. Tá amarrado. Mas eu sou um pouco debochado e eu fui forjado em redação de jornalismo. E redação de jornalismo é pós-graduação em palavrão. Você fica pensando, por exemplo, uma situação de estresse. Você tem um deadline curto. Naquele momento de estresse, você não vai conseguir. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava em TV, eu dirigia um programa ao vivo. Você tem que botar uma matéria no ar. Ou então tem que entrar um repórter ao vivo no ar. E aqui a matéria não chega, o repórter não está pronto. Então, eu já falei, assim, naquela situação de estresse, eu viro pro produtor, uma coisa assim, e falo assim, eu vou botar o que no ar? O meu Eu poderia falar, diante deste processo não concluído de envio de uma reportagem para exibição nesse telejornal, o que eu poderia botar no lugar? Porque, na verdade, não é uma pergunta, é só uma confissão ali de que você não tem outra alternativa, né? A falta de tempo, a pressão faz a gente usar palavrão. E palavrão tem uma precisão, às vezes só um palavrão. E assim, a DC não entra aqui por pudor.
É só porque eu acho que não acrescenta mesmo no debate, tá? Não acrescenta. E eu acho muito ruim quem tem ouvidinho sensível, sabe? Fala assim, falou um palavrão, ficou chocada. Se a pessoa entendeu o palavrão e se chocou, é sinal de que ela tem aquela palavra no repertório dela. Ela sabe do que está falando. Então, é mais ou menos aquele sentimento de credo que delícia, tá? Então, a minha ideia de cortar palavrão aqui é porque eu acho que não agrega muito, não porque tem um problema em si, e tem a Dercy aqui que age fortemente, porque eu, como carioca, tem expressões muito cariocas que não são traduzíveis pelo vernáculo assim mais curto, né? Quando você fala uma coisa, essa coisa é muito boa, e você fala, é outra coisa. E quando você trabalha muito, fala, trabalhei muito, estou deveras estafado. Não, você fala assim, ralei o na ostra. É muito mais preciso, não tem sinônimos à altura desses palavrões. Então, eu poderia falar palavrão adoidado aqui, mas eu me censuro. Então, o que tem aqui é autocensura. Em relação ao conteúdo, eu não me censuro. Eu, curiosamente, falo algo que o YouTube entende como algo que não é ofensivo. Mas, enfim, eu me perdi aqui, não. Então, só para deixar claro, não há um clima de censura sistemática do país. Apologia a crime não é liberdade de expressão. Pensa, por exemplo, naqueles crimes que foram denunciados na reportagem do Fantástico, parece que é uma série sobre aquela plataforma Discord, que, para mim, pelo menos, foi uma novidade, essa nova tipificação de crime chamado estupro virtual. Se você se interessar, dá uma pesquisada nisso. É uma coisa horrorosa. Aí imagina alguém defendendo em público o direito de falar assim, não, eu não fiz, eu só dei um computador de presente para aquele cara. Eu só paguei a passagem dele, a hospedagem, para ele falar num evento. Seria possível você defender a liberdade de expressar o apoio a esse tipo de crime? Eu acredito que não. Por que seria possível defender a apologia ao crime de abolição do Estado de Direito? Né? Então vamos ficar com isso aí. Quando alguém falar assim, não se pode falar nada, o que não pode falar? Me dá um exemplo que não pode falar. Provavelmente vai dar o exemplo de um bolsonarista da tal. Aí a pessoa não foi presa porque falou. Né? Porque tem uma questão que também é importante, você pensa, presidente da República, ele pode cometer crimes, estou falando aqui em tese. Como é que o presidente da República comete crime? Apertando gatilho? Não. Ou falando ou assinando. Né? Então o presidente da República comete crime dessa maneira, falando ou assinando. Se você for buscar batom na cueca, sangue ou pólvora, dificilmente um presidente vai cometer um crime que envolva isso, né? O crime do presidente provavelmente envolve saliva e tinta de caneta, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a coluna Vira no Zap. Eu sempre faço essa introdução para ficar claro que eu sou terrabolista, tá? Que eu não concordo com o Vira no Zap, que aquilo ali é uma realidade alternativa, tá? É só para diferenciar. Vamos para a coluna Vira no Zap. Antes, eu queria dizer que ainda, curiosamente, a CPI do golpe não é muito assunto lá. Tem só uma coisa ou outra, mas não tem tese. Claro que eles foram infiltrados. Não, tem uma tese. Minto. Eles ficam ali variando na tese. A tese é de que eram infiltrados. Tem uma hora que você joga infiltrados. E tem hora que você diz que o governo federal, o governo Lula, recuou para que os patriotas avançassem. Teve uma usada na CPI pelo filho do presidente, o Bananinha, comparando o ataque ao parlamento alemão, que foi atribuído aos comunistas para reforçar o poder nazista. Então, atribuído aos comunistas... Então, o Lula seria um nazista nessa história e os bolsonaristas seriam um comunista. Você entendeu? Eu também não. Não há uma tese nova, uma versão nova da história diante dos depoimentos que já houve na CPI. Então, nos grupos bolsonaristas, CPI não é muito assunto, não. Ainda, tá? Eu prometi que quando eu virar assunto, eu vou falar aqui. Bem, o que é assunto? Vocês sabem que assunto, um dos principais assuntos é o Pix para o Bolsonaro. Você já fez seu Pix para o Bolsonaro? Pegou o CPF dele e botou? Bem, o bolsonarista acha que um presidente que ganha, pelo que eu vi, pelo menos 80 mil, né?
militar reformado, ex-deputado, ex-presidente, dinheiros extras, talvez não contabilizado, talvez, supostamente, quem sabe, precisa de uma ajuda, né? O Bolsominion acha isso. Eu não vou adiantar os argumentos dos bolsominions para justificar esse depósito na conta, né? Depois da rachadinha agora é o Pix. O Pix, não vou dar os argumentos, você vai ter que ouvir a coluna Vê no Zap, uma viagem pelo universo bolsonarista nas redes sociais. Então, vê no Zap. Gente, aquela história tá na sua tela, tá na minha tela, ó. Tá na minha tela, tá na sua tela. Andei aqui, andou ali. Hoje eu vou falar muito rápido, tem muita coisa. Primeiro tem que contar uma história. A última informação que eu tive aqui, do Jornal Globo, falou, isso aqui ainda, ó, lá em janeiro, tá? Em Uberlândia, Triângulo Mineiro, foi preso aquele cara que destruiu o relógio de Dom João VI. Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, tem uma extensa ficha corrida na Justiça. Ele ainda responde a uma ação no Tribunal de Justiça de Goiás por interceptação de um carro. Esse é o currículo do Antônio Cláudio. Por que é importante ter essa informação do Antônio Cláudio antes da gente assistir esse vídeo? Vocês vão entender. Então, Antônio Cláudio preso por destruir o relógio do Dom Pedro na invasão do Palácio Planalto. Antônio Cláudio. Então, vamos lá ver o vídeo que circula nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. Adivinhem quem é este cara que vai fazer o L para vocês agora, neste exato momento. Olha que quem quebrou o é. relógio de Dom João VI Veja trazido só, ao Brasil é em ele. 1808. O Danilo. A refeição do almoço, sentido a Brasília. Nossa amiga aí do MST, como é que é o nome? Danilo. Seja bem-vindo aí com nós, Danilo, na linguiçada. Mas por que o Danilo aqui está com a camisa do Bolsonaro e aqui? O Danilo está com a camisa do MST, como disse no início do vídeo, indo para Brasília. Por quê? O que estava planejando? Bem, então, vou botar aqui, tem uma foto que tem os dois. Você vai ver que são pessoas diferentes. Achar que eles são a mesma pessoa, cara, isso nos Estados Unidos tem uma discussão que já está um pouco antiga, aqui no Brasil parece que é nova. Quando você pega duas pessoas, especialmente duas pessoas negras, e confunde, você não sabe se é Elisa Lucinda ou se é Zezé Mota, aliás, amo as duas, até a Elisa Lucinda já falou isso, né? Me confundem com a Zezé Mota. Quando você não consegue diferenciar duas pessoas negras, isso tem um nome assim, que vocês devem conhecer, chama racismo, tá bom? Então, você não conseguir distinguir duas pessoas, o nome disso é racismo. Eles são muito diferentes. Se eu tivesse que escolher no Tinder, eu ficaria com o bolsonarista, mas não vem ao caso. Então eles pegam uma imagem de alguém que se apresenta como Danilo e dizem que esse é o cara que destruiu o relógio de Dom João, tá? Mesmo que tenha sido preso, alguém chamado Antônio Cláudio, preso, já prestou depoimento, tá lá correndo e tal, mas meses depois vão dizer que é o Danilo. Então até nisso, até na fake news, você descobre ali, ó, numa camada não muito profunda, a gente vê ali notas de racismo. Bolsonarismo e racismo, gente, que novidade. Tá, vamos lá. Tem uma notícia aqui que diz aqui, Chapecó, a única cidade de Santa Catarina com mais de 200 mil habitantes, sem mortes por Covid-19, sem com S, tá? Cidade em que o prefeito apostou no tratamento precoce. Aí fala assim, cidade com mais de 200 mil habitantes, que não teve morte. Aí eu fui investigar informações do G1, olha só. Então aqui, aí tem um vídeo, tá? Que é do prefeito de Chapecó. Para apresentar ao prefeito, as credenciais dele são de que ele usou o tratamento precoce e na cidade dele não houve morte. Não houve. Informações do G1. Mortes em Chapecó acima da média do estado. Precisou transferir pacientes para o Espírito Santo. Teve colapso no sistema de saúde e o município, que tem 224 mil habitantes, chegou a suspender as atividades não essenciais, aquele famoso distanciamento social que a gente conhecia, por 14 dias, né? Então, é uma mentira. Não houve mortes. E a informação é,
mortes acima da média. Outra questão, odeiam trans, tá? Odeiam trans e tem essa notícia aqui que mulheres trans na Ucrânia foram obrigadas a se alistar. Porque a gente sabe que na Ucrânia, homens com idade entre X e Y, não sei exatamente, mas homens em idade adulta não podem sair para o país, são alistados compulsoriamente e vão. Então aqui, segundo a notícia, as mulheres trans não eram reconhecidas como mulheres e assim eram obrigadas a alistar. Eu acho que ainda um debate importante sobre por que só homens têm que lutar. Para mim, se a regra é adultos, teria que ser adultos fiquem, adultos lutem. Na verdade, eu acho que ninguém tem que lutar, mas tudo bem. Mas, para mim, não faz sentido nenhum você poupar a mulher, como por exemplo, em Israel. Em Israel, você tem mulher que presta serviço militar obrigatório. Eu acho que não é um problema, mas qualquer notícia que envolva trans e que prejudique trans é notícia no mundo bolsonarista porque eles são transfóbicos. E tem isso aqui que eu não vou rodar para não dar palanque para essa pessoa aqui, que tem um projeto no Senado de distribuição de calcinhas para mulheres trans e travestis. Porque isso é algo que eu já li, já ouvi, de mulheres que escondem um órgão sexual e isso de maneira precária, com fitas e alguma coisa assim, e isso prejudica a parte nefrológica, porque elas acabam não indo ao banheiro e tal. Então tem uma calcinha especial para pessoas trans. E tem uma proposta no Senado para distribuição de calcinha. E aí tem uma senadora bolsonarista dizendo o absurdo da calcinha. Então, não vou entrar porque ia fazer palanque para bolsonarista. Mas só para vocês saberem, tá? Eu sei que vocês querem ver, então eu vou direto lá pro lance dos Pix. E é engraçado, porque assim, o bolsonarista jura que ele só fala a verdade, né? E tem aqui, ó, vamos ajudar Bolsonaro. O presidente tem recebido diversas multas judiciais abusivas. Se fosse um ex-presidiário, possivelmente teria milhões na conta. Ele tecnicamente é ex-presidiário, mas tudo bem. Mas um presidente honesto e trabalhador, não. E precisa de nós. Aí tem aqui o CPF dele, Jair Messias Bolsonaro, Banco do Brasil. O seu Pix é no CPF Jair Messias Bolsonaro e a conta está em seu nome. Ok. Você acredita que isso seja verdade? Nem eles acreditam que seja verdade, a campanha. Então, o que tem que ter? Teve uma campanha que autoridades bolsonaristas tiveram que vir a público falar. Então, tem aqui, ó. Pessoal, todos vocês estão sabendo aí, né, que o Bolsonaro sofreu diversas multas por conta... O Nicolas teve que dizer, ó, gente, não é fake news, hein? Não é fake news, hein? Tem um sanfoneiro. Pessoal, acabei de postar o CPF, que é o Pix do presidente Bolsonaro. Acreditem. É porque é tanta fake news que eles mesmos não acreditam e tem que dizer que não é fake news. Tem mais aqui. Teve a Carla Zambelli, teve esse deputado aqui, ó. Com certeza, nessa altura, você já deve ter visto alguma postagem, algum conteúdo. Tá tendo essa febre na internet agora do número de CPF. Então não é fake bolsonarista, não é fake news. Existe mesmo. E tem... Aí eu não vou ficar postando esses vídeos dos parlamentares e das autoridades bolsonaristas, porque esses vídeos são públicos. Eu vou postar aqui o que está na rede bolsonarista, que é só o que os bolsonaristas veem pra gente observar. Vamos lá, tem um aqui que tem uma inspiração assim em Davi de Michelangelo, gente. Coitado de Michelangelo, vamos lá. Sobre o Pix do Bolsonaro para arrecadar um valor para ajudar o Bolsonaro a pagar aí as multas que ele recebeu com processos judiciais. E aí eu te falo, eu vou ajudar. Por que tu vai ajudar? Porque chegou a minha hora de confirmar meu voto. A esquerda tá doida, meu irmão. Tá falando que é fake news, tá falando que é mentira. Porque eles sabem que se aparecer uma grana lá, meu irmão, não foram 58 milhões de votos? Veremos. E não precisa doar milhões. O Pix aceita até... Então é isso. Então, se aparecerem milhões na conta de Bolsonaro, é sinal, se aparecerem mais que 58, ou qualquer quantidade de milhões, eles vão dizer que a urna foi fraudada. Porque o que vale mesmo não é voto na urna. É Pix na conta do Bolsonaro. E tem essa pegada aqui de você que deu dinheiro pro Bolsonaro, você deu dinheiro pro cara que ganha mais de 80 mil por mês de maneira legal, é o que a gente sabe. Você é uma pessoa malandrona, você é malandrão, dá dinheiro pra ele. Aí, quer atacar a esquerda? Você quer atacar a esquerda?
dou dinheiro pro Bolsonaro. Essa é a ideia que eles querem passar. Tem outro aqui que é um rapaz que também comenta isso, essa estratégia da direita para apoiar Bolsonaro e por que o Lula tá com inveja do Bolsonaro, sabia não? Você não sabia que o Lula tá com inveja do Bolsonaro? Vê no Zap. Essa campanha que tá tendo aí, gente, do Pix para o Bolsonaro, tá sendo realmente uma campanha muito grandiosa que tá ajudando o presidente aí a combater essas multas que está recebendo da justiça brasileira. Só mostra mais uma vez a força que o Bolsonaro tem até nos dias de hoje. Já do outro lado, o Lula tá morrendo de inveja, não tá gostando dessa campanha para ajudar o Bolsonaro a combater essas multas que ele está levando da justiça brasileira, né, que são multas bem atípicas, mas enfim. Do outro lado, está morrendo de inveja, dor de cotovelo. É o presidente, não pode sair na rua, ninguém bate palma pra ele, ninguém aplaude ele. Isso só mostra... Então, é engraçado ele falar, ninguém bate palma pra ele, ninguém aplaude ele. O cara acabou de voltar da França, fez aquele discurso diante da Torre Eiffel. Tudo bem, era um público, não era brasileiro e tal. Mas falar assim, ninguém aplaude ele, é uma fake news. E essa ideia de Lula não pode sair na rua é uma ideia bastante comum, tá? Reparem isso. E a gente tem que ensinar o bolsonarista o conceito de aspas. Fala assim, essas multas não são multas, são multas. Você pode achar que essas multas são... Ele podia falar assim, essas multas muito justas, sei lá. Mas multas... Não, elas são multas, tá bom? E aí já tem um levantamento. Tem um bolsonarista aqui que já tem um balanço. Você não sabe quanto já depositaram? Né? Você não... Ai, meu Deus. Só aqui no Vinozap você vai saber. Não sei se está atualizado, mas vamos lá. Minha tropa. Quem é esse daqui, minha tropa? Certo lá, Fábio? Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente. É isso mesmo. Ele tá fazendo o quê, minha tropa? Mexendo no aparelho celular. Que é isso mesmo. Fazendo o quê? Conferindo a nossa gentileza. Vocês já sabem, a nossa gentileza. Quem é patriota, minha tropa, sabe o que eu tô falando, E as petralhadas, minha tropa, tá muito bravo. 2 dias, quase 30 milhões de reais arrecadados, minha... 2 dias, quase 30 milhões de reais. De novo, essa estratégia de que se você doar dinheiro pro Bolsonaro, você tá irritando a esquerda. A esquerda tá muito pé da vida porque você tá dando dinheiro pro Bolsonaro. E ele pega uma imagem de arquivo de Bolsonaro e fala, tá vendo? Ele aqui, ele está conferindo os pixes que estão caindo na... Né? Uma imagem do tempo que ele era presidente. Então, assim, fake news tá fake news. Hino nacional numa guitarrinha, essa estética bolsonarista. Então, segundo eles, em 2 dias, 30 milhões de reais na conta de Bolsonaro, que segue ali o caminho do Deltan Dallagnol. Bem, morreu Bolsonaro? Por enquanto. Vamos falar de Lula? Tem Lula. Olha isso aqui. 400 milhões. 400 milhões. Esse é o valor do novo avião que o Lula acabou de pagar. Cara, vocês não têm ideia do luxo que é esse avião. Tá, então Lula tem um suposto avião que ele comprou por 400 milhões. E aí ele começa a mostrar fotos, que são fotos, digamos, de showroom, né? Como tem esses empreendimentos imobiliários, tem showroom. E tem lá o que pode ter. Tem até uma aeromoça de uma companhia árabe. E não podia faltar o bar do cachaceiro. E aí o Lula cachaceiro e tal. Só que tem um detalhe. Quem comprou o avião de 400 milhões foi o Bolsonaro. O que aconteceu? Ele foi para a FAB. O que o Lula está fazendo é incorporar ele à presidência da República. Então, a compra, o gasto de 400 milhões... não foi feito pelo governo Lula, foi feito pelo governo Bolsonaro. Se você fizesse uma apuração melhor, você podia ver quanto a presidência vai gastar para adaptar esse avião para ele ser mais útil para fins institucionais presidenciais, mas isso não foi feito. Ele pegou esse valor e disse que foi gasto no governo Lula e não foi, tá? Então, mas é importante que esse assunto do avião deve pintar aí, talvez também, a gente nunca sabe o que vai colar, o que não vai colar. Aqui. Essa imagem aqui, o Lula deu uma passadinha no Vaticano e no meme aqui, na charge, ele tá roubando uma cruz do Papa, roubando um cálice de celebração do Papa, e para ficar bem claro, na sacola que o Lula supostamente usou para roubar o cálice, tem um cifrão. E tem a Janja ali com uma mala. A gente sabe que é a Janja por causa do óculos. Esse óculos é uma coisa que caracteriza a Janja. Numa coisa meio sexy, parabéns pra Janja, tá bem, primeira dama.
e uma coisa meio sexy de freira, tipo, não faz muito sentido, com uma mala e um decote e tal. E eu não acho que isso aqui é um demérito. Parabéns pra Janja. E tem ali, companheiro Chicão, tô agradecido, tudo escrito errado, né? Depois daquela bênção, me sinto perdoado e sem vontade de roubar mais. Aí dá um... Ele quis pegar um Lula meio mineiro, sabe? Companheiro, sem vontade de roubar. Lula não fala assim, tá? Então tem uma coisa de prosódio aqui que está equivocada. Vou destacar isso aqui, que eu acho que é um mau gosto, né? Mau gosto é um tema comum aqui no Vinozap. Que é uma pessoa falando assim, falando não, mostrando. Vamos de Libras porque não pode falar mais. Aquela ideia, ó, não pode falar mais, né? Não se pode falar mais nada. Então um vídeo em Libras. Acharam engraçado? Eu não sei como fazer piada de Libras algo engraçado, mas tudo bem. Outra piada, eu já mostrei essa senhora aqui, e aí é outra deturpação do que é da profissão. Ela faz a ideia de uma psicóloga. A cena é uma psicóloga que recebe alguém que é petista e está arrependido de ser petista. É uma cena pouco crível, que a piada não faz muito sentido, que para a piada fazer algum tipo de sentido, ela tem que ter alguma correlação com o factual, né? E eu sou uma pessoa que sou preocupado com a factualidade de piada. Vou dar um exemplo. Alguém vai contar uma piada assim e fala assim, não, tinha um brasileiro, um português e um cara lá das Arábias, assim, tipo o Irã. Aí eu falo, não, gente, o Irã não é árabe. Não, tudo bem, turco. Aí eu falei, não, turco é outra coisa. Aí a pessoa, calma aí, você não deixa eu contar a piada? Não deixa eu contar a piada. Se eu for contar uma piada, tem que ser uma piada factualmente possível. Eu não aceito, eu sou intolerante. E essa piada aqui, ela é ruim, é um vídeo ruim, é longo, eu não vou rodar tudo, mas parte do princípio que assim, é basicamente uma psicóloga e alguém que se diz petista em off, fala se lamentando e ela lacrando em cima do petista arrependido, como se essa fosse a função de uma psicóloga. É ruim que no imaginário dessas pessoas isso seja psicologia. Então aqui você tem uma ofensa aos psicólogos. É uma queixa sem sentido, que não tá conectada a problema de saúde mental, e a reação da psicóloga é uma reação que não seria de uma psicóloga, seria de uma bolsonarista, né? Então vamos lá. Antônio, que eu posso te ajudar? Oi, eu sou petista, eu preciso de ajuda. Tem algum problema? Eu sou petista? Não, problema nenhum, pelo contrário, vou adorar conversar com você. Só dá pra saber o que vocês pensam, como vivem, onde moram, onde vocês estão. Porque ninguém vê na rua. A gente só vê vocês nas urnas, no lugar nenhum mais. O que te incomoda esse petista? Eu não aguento mais tudo que acontece de ruim nesse país, que só não tá fazendo a culpa minha, faz o L, perdi o onça, faz o L, perdi o emprego, faz o L, tudo faz o L. Acho que fosse diferente. Vou cortar aqui essa ideia, até quando vai sustentar? Não sei até quando vai sustentar de que a economia vai mal. Até quando vai sustentar isso? E, de novo, a ideia de que a gente não vê petista na rua, a gente não vê, só vê petista na urna. Como, de novo, as urnas são fraudadas e, no fim das contas, a parte para ser engraçada, para terminar a piada, vamos lá. Então, deixa eu te falar, só posso me consultar, vai ser na sala 8, tá com a psiquiatra. Eu tô acostumada, tá bom? E ela termina nessa piada, nesse sketch, encaminhando o petista para um psiquiatra. Dando a entender que é um caso mais grave, que não pode ser tratado pela psicologia, vai para a psiquiatria. Ou seja, deturpando o que seria a função dessas pessoas, que são pessoas fundamentais. Eu sou um entusiasta do tratamento psicológico, da psicanálise, para resolver problemas. E aqui passa essa ideia de que o psicólogo é alguém que vai te dizer verdades. Sabe aquela história? Por exemplo, já vi gente falar, eu sou cabeleireiro, mas eu sou praticamente psicólogo, porque eu dou conselho. Psicólogo dá conselho? Então, uma visão muito rasa do que é a psicologia, eu acho ofensivo. Se eu fosse psicólogo, eu ia ficar pé da vida. Vamos lá. Tem uma que eu acho engraçada, que é uma fala do Alexandre de Moraes que eles usaram a favor deles. Não vou explicar não, vou rodar direto. Vamos lá. A extrema-direita é muito mais competente nas redes sociais do que todo o resto junto.
Se você somar tudo junto, leva de 10-0, basta ver quando querem, entra nos top 10, assim, imediatamente. Só um detalhe, né? Ele fala, a extrema-direita é competente. A carapuça serviu. Ele chama de extrema-direita e fala, a força da direita é hoje no Pix, Bolsonaro, né? Aí diz aqui, primeira vez que eu vejo o Xandão fala uma coisa que presta. Ele denomina a extrema-direita como extrema-direita e a extrema-direita se reconhece ali. O próprio Bolsonaro diz que não é de extrema-direita. O Valdemar da Costa Neto diz que ele é de extrema-direita. O Bolsonaro diz que é de centro-direita. Né? Eu não sei onde que ele é de centro-direita. Mas aí o bolsonarista, com o perdão da metáfora, acusou o golpe. Tem uma coisa que eles querem. A gente tem um complexo de vira-lata, né, do que Nelson Rodrigues cunhou, dessa ideia de que alguma espécie de autoridade externa dá a gente uma certeza sobre uma verdade, né? Se alguém do exterior diz alguma coisa, faz algum sentido. Então tem aqui, desculpe minha ignorância, mas eu vou chamar de homem loiro falando inglês e falando da situação no Brasil. Terrible situation over there. What happened when they took Lula out of the prison and now he is the president? It's incredible. I don't believe it. It's sad and it baffles me that so many people around the globe knows it and people pretend that it's not happening, which is something for recognizing. Eu acho que essa senhora aí é uma brasileira, falando pelo sotaquezinho, acho que dá pra perceber que ela é brasileira. E tá pagando pau para um homem louro alto que falou que não... Então, homem louro alto falou que houve fraude no Brasil, que o Lula saiu da prisão. Então, ó, homem louro alto falou, realmente, o mundo não fala de outra coisa. Gente, o mundo não fala de outra coisa. Tem mais alguma coisa? Tem umas coisas, assim, uns genéricozinhos, assim. De novo, aqui para encerrar, com essa mensagem que fica, que é o único presidente do mundo que não pode sair nas ruas sem ser chamado de ladrão. Vergonha mundial, de novo. Como essa história internamente fica difícil de colar, né? Essa ideia de que o Lula é um vexame, porque a gente está vendo que existe um governo. Você pode não gostar do governo, mas existe um governo que toca, que tem medidas. Você viu o Plano Safra? Eu não sei como é que o agronegócio vai se comportar depois do Plano Safra que o Lula fez, muito maior que o do Bolsonaro. Como é que vão dizer que o Lula é contra o agro? Na negociação do Lula com a União Europeia, ele bateu firme, não sei se vai dar certo, mas ele bateu firme ali nas punições que a União Europeia queria impor, além do que estava previsto no acordo da União Europeia. Então, Lula, de certa forma, defendendo o agro. Como é que vai ficar? Quando é que essas pessoas vão deixar a ideologia de lado diante dos fatos? Não dá. E para apoiar o Bolsonaro, você acaba tendo que recorrer ao universo paralelo, a teorias da conspiração ou ideias amalucadas como esse senhor aqui, que eu vou definir como, tinha um homem louro, alto, branco, estrangeiro, e esse aqui é um brasileiro de paletó, camisa e livros atrás. O que o homem brasileiro de paletó, camisa e livros atrás diz? Ele faz aqui uma interpretação sobre o momento atual do Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro não praticou nenhum dos crimes dos quais é acusado. Ele sofre uma perseguição judicial implacável promovida por magistrados que servem aos interesses do movimento socialista. Qual foi o crime do Bolsonaro? Foi ter sido o único político brasileiro que ousou enfrentar a hegemonia socialista predominante no Brasil. Pronto, a hegemonia socialista predominante no Brasil. É por isso que o Bolsonaro está sendo perseguido. Então, quando você acredita que havia uma hegemonia socialista imperando no Brasil, aí você é capaz de acreditar em qualquer coisa, inclusive que ele é perseguido. Então, só assim. Então, tá difícil. E para aqui uma suposta piada de necropolítica, para encerrar, aquele submersível, que a gente chama de submarino, mas submersível, que ali tem a imagem do, calma aí, Alexandre de Moraes, Lula Alckmin, Zé Dirceu e Flávio Dino num púlpito da FGV. A FGV deve ser comunista também. E misturou todo mundo aqui. E a mensagem: próxima excursão turística ao Titanic. O povo brasileiro faz questão de pagar para eles irem.
ou seja, pregando o assassinato de lideranças, no caso judicial do Alexandre de Moraes, e lideranças políticas nos outros casos. Tá? É bolsonarismo sendo bolsonarismo. Como é que você acaba com o problema? Acaba com a oposição? É assim que funciona. Você pode falar assim, é piada, é só uma piadinha. Mas piada onde seu inimigo morre? Isso é piada onde? Isso é piada onde? Né? Só no universo bolsonarista. Foi um passeio rápido, eu corri porque tinha muita coisa, muita informação, mas vocês veem que não é aleatório. Não é uma desova aleatória de material. Tem uma unidade aqui, que você só conhece aqui, no quadro Vê no Zap. Ai. Então, a pergunta que eu tento responder é até quando? Até quando as pessoas vão acreditar nisso? Será que vai minguar? O bolsonarismo vai minguar ou vai ficar sólido? Vai ser uma força política importante? Vamos ver como é que é Bolsonaro sem cargo, né? Bolsonaro provavelmente sem direitos políticos, com muitos processos nas costas. Se tudo correr e com as muitas provas que o Bolsonaro fez questão de deixar bastante claras, transmitido em live, na TV pública, diante dos embaixadores, enfim, tudo muito claro, pode acontecer algum tipo de sanção mais grave do que a inelegibilidade. Eu acho que tende a minguar. Eu acho, tá? Não tem como prever, não sou futurista, longe disso, e não falo isso como uma torcida. O que a gente vê é que tá ali se radicalizando, pelo menos eu percebo ali uma radicalização. Quem fica, né? Que cansa. É sempre uma luta, é uma luta que não vem, né? Agora vai, vamos lá, e vamos. Né? E quando teve a oportunidade, durante 4 anos, né, que fica nisso, vamos lá, sangue nos olhos. Aí o STF não deixa, o Congresso me atrapalha, o general não quis, o alto comando não quis apoiar o golpe, né? E agora, ele tendo que se explicar na justiça, e até nas entrevistas que já deu, ele dizendo, não é bem assim, não me compreenderam, eu sempre defendi a democracia, nunca critiquei as urnas, era uma sugestão. Então eu acho que o que pode acontecer é muita gente deixar de apoiar ele, não porque deixou de concordar com ele, mas porque cansou, né? Porque cansou e vai passar a duvidar da capacidade dele de dar um golpe. Porque é isso que ele quer dar um golpe, mas querer não é querer muita gente quer, mas querer não é suficiente. Eu autorizo. Pois é, esse era o lema dos bolsonaristas, eu autorizo, deram um cheque em branco, agora além do cheque em branco que deram, estão dando pix pro cara, e o mais engraçado que eu fico imaginando que a partir desse momento, que ele já teoricamente tem milhões, segundo o bolsonarista em 2 dias 30 milhões, qualquer mínima extravagância que ele vier a fazer, se ele comprar um carro, se ele viajar para um lugar, se ele comprar um brinco para a senhora Michele, isso facilmente vai ser usado como uma forma de criticar o Bolsonaro, porque ele vai ter usado o dinheiro do Pix para comprar um perfume da Avon para Michele. Então, ele acabou ali, de certa forma, se expondo, né? Tudo bem, se expondo com muito dinheiro, milhões e muitos milhões. Mas abriu, ou como diria uma amiga minha, botou a bunda na janela. Aí você botou a bunda na janela, se alguém passar a mão, você vai falar assim, passou a mão na minha bunda? Não, né? Você pediu Pix. Aí agora, qualquer demonstração mínima de riqueza, as pessoas vão cair em cima, como aconteceu com o Deltan Dallagnol, né? Pediu chuva de Pix em nome de Jesus, deram os Pix, contou 1, 2, 3, foi para os Estados Unidos. O que disseram? Foi para os Estados Unidos com o dinheiro do Pix. Né? Isso provavelmente vai acontecer, mas não. A gente viu, no mundo dos bolsonaristas, se você é esperto, garotão, irreverente, contra a esquerda, né? O que você faz? Você dá dinheiro pro cara que tem a aposentadoria de mais de 80 mil por mês. Se você é esperto, você é extremo-direita, esperto, garotão, né? Você doa dinheiro pro Bolsonaro. É assim que funciona. E são pessoas com as quais nós estamos convivendo nesse Brasil de meu Deus. Tá bom? Então, eu acho que a coluna Vê no Zap tem uma vida muito longa. Vocês não acham, não? Tem uma vida muito longa. Então,
você vai voltar na semana que vem para ver mais como vivem, o que pensam e, mais importante, como essas loucuras acabam passando dessa membrana, dessa bolha e vão para os discursos das autoridades bolsonaristas e, como eu falei lá no início, algumas ideias chegam até ao senso comum, o que é perigoso. Aquela ideia de que a gente não pode falar nada. Pode falar tudo, gente. É só não cometer crime. Combinado? Cansa, gente. Isso aqui é o Observatório da Extrema-Direita, ou Notícias do Mundo de Lá, ou Vê no Zap. A gente pode chamar de várias maneiras. Isso aqui, espero que vocês gostem e entendam o objetivo. E eu, mais uma vez, agradeço, porque vocês me abraçam virtualmente. Eu leio os comentários. Eu tenho preguiça de responder, mas eu leio quase tudo, tá? Eu leio quase tudo. Tem alguns comentários que são tão bons que aí eu comento, tá? Porque tem gente que me decifra, vocês são danadinhos, tem gente que me decifra aqui. Numa palavra que eu falei, a pessoa, pá, tem gente que é uma coisa mediúnica, tá? Agora, o que ninguém decifra é aquela mente criativa de Francisco José. Só que Francisco José está no momento de privações. Ele é um cachorro idoso e precisa fazer uma dieta. Por quê? Não porque ele esteja acima do peso. Não. Tá só um pouquinho. Porque, como ele é bulldog, idoso, problema de articulação, qualquer micrograma a mais é um sobrepeso sobre as articulações. Então, ele tem que fazer uma dieta muito controlada. Tá bom? Se vocês quiserem conhecer onde vive, vocês sabem. Agora, o que come Francisco José, veja na coluninha do Francisco, sempre coladinho aqui na coluna do Garrone. Coluna do Garrone fica por aqui. Um beijo, tchau. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. O Francisco já está esperando ali. Vamos, ó, que boa essa comida, gente. Né, Franciscão? Vamos lá. Que delícia. Ó, como ele gosta. Né? Ó, que bonitinho. O barulhinho dele comendo, gente. Ó. E ele come em 2 segundos. Que bonitão. Ó. Pronto, deu menos de um minuto. Deu menos de um minuto, Francisco? Já acabou? Que é isso, Franciscão? Acabou. Viu? Menos de um minuto. Esse é o Francisco, o devorador.